Tudo bom, pessoal? Aqui Cristiano, canal Quebrando a Lógica. Assunto sensível, assunto bem delicado, né, cara? Ontem a gente não pode falar certas palavras aqui no YouTube, né? Tem todas essas restrições, enfim. Ontem foi encontrada morta, né, sem a vida, deixa eu conferir aqui, Eveline Passos Rodrigues, de 28 anos, a famosa Diaba Loira, tá? É uma história muito confusa, muito complicada e extremamente triste, né? A Eveline, conhecida como Diaba Loira, ela foi vítima de violência doméstica em Santa Catarina. Teve o pulmão perfurado, pelo ex-marido. E ela resolveu ir para o Rio de Janeiro, né? Fugindo desse esposo, esse namorado, companheiro, enfim. E ela então resolve ingressar no C Vermelho. Vocês entenderam, tá? Eu quero dizer que eu não posso falar certas palavras aqui. E aí ela passou a fazer parte dessa organização criminosa, ostentava armas, fuzis nas redes sociais, desafiando a polícia, desafiando outras facções, inclusive tinha mandatos, né, de prisão contra ela. Só que o que acontece? A Eveline, a Diaba Loira, ela resolve sair desta facção, o C Vermelho, para ingressar em uma outra facção, aqui do estado do Rio, principalmente, né? O T, vocês já entenderam. Enfim. E ela fazia alguns vídeos, né? Desafiando essa outra facção. Bom, ontem, em trocas de tiros entre o C Vermelho e essa outra facção, a Eveline foi morta, né? De uma forma muito cruel. O corpo dela ficou bem castigado. Há quem diga que, enfim, não tem essas cenas que a gente vê quando o Bop entra aí nas favelas. Teve até uma cena agora que o Bop praticamente não, o Bop desfigurou o rosto de uma pessoa, de um criminoso. E parece que com a Eveline não foi diferente. Bom, vamos ler um pouco aqui a trajetória dela, né? Eveline Passos Rodrigues, 28 anos, conhecida como Diaba Loira. Origem: entrada no crime, natural de Santa Catarina. Entrou na criminalidade após sobreviver a uma tentativa de feminicídio em 2022, como eu falei aqui para vocês, né? Que deixou seu pulmão perfurado. Após a recuperação, mudou-se para o Rio de Janeiro e ingressou inicialmente no C Vermelho. Então é isso. E o que é muito triste, pessoal, dessa história toda, porque as pessoas tendem agora a fazer aquele julgamento, né? Tinha que morrer mesmo, tal, pessoas de facção, mas a pegada aqui do canal Quebrando a Lógica não é essa. A gente aqui não tá aqui para julgar, para fazer juízo de valor. A gente aqui tá para tentar analisar a situação por um outro ângulo e trazer para você, tá? O mais triste dessa história toda, cara, é que essa mulher, essa jovem, né, de 28 anos, ela, de vítima, tá? Sofreu violência doméstica aí, como eu li pra vocês, teve o pulmão perfurado pelo seu companheiro. Então, ou seja, como que uma pessoa que era vítima, não sei, né, cara, se revolta, abriu um gatilho nela e ela resolve ingressar na criminalidade. E aí são coisas, cara, que a gente não consegue explicar simplesmente pela racionalidade, certo? É óbvio que você aí do outro lado deve estar falando assim, mas uma coisa não justifica a outra, não sei o que, não sei o que lá, poderia ter feito várias coisas, entrou na facção porque quis. Cara, isso é muito mais complexo do que a gente imagina. Cada pessoa, cada indivíduo reage a situações adversas de forma diferente, certo? A gente não sabe de fato
como que se desencadeou na Eveline Passos essa vontade de ingressar em uma organização criminosa, certo? O que aconteceu? Revolta. Ah, pô, fui vítima, a polícia não fez nada, a justiça não fez nada. Então eu mesmo vou me vingar da minha forma. Então vou entrar numa organização criminosa, porque já que a polícia não faz nada, já que a justiça não faz nada, enfim, pode ter sido qualquer coisa, né? O fato que é uma situação muito triste, tá? Como eu falo, cara, a gente aqui não tá aqui para julgar, a gente aqui não tá para ser mais um, certo? A gente aqui busca tentar entender como que a história dessa jovem se desencadeou. E tem outras pessoas assim por aí, cara. Quantas pessoas aí são vítimas de violência, de abusos, e simplesmente por vivermos em um país onde a impunidade reina, onde a impunidade impera, muitas pessoas, cara, se veem sem saída, tá? Então, assim, tem pessoas que simplesmente se deixam levar por isso e acabam ingressando em organizações criminosas para fazerem justiça com as próprias mãos, não acreditando mais na justiça, algo que possa ser feito para minimizar suas dores. Ver o criminoso preso, ver aquela pessoa que agrediu presa, enfim. Então, infelizmente, isso acaba sendo comum, tá? Em alguns casos, de repente foi o caso aí da Eveline Passos, né? Que a gente não sabe a história dela anterior, como que ela era antes, tá? Mas a verdade é que ela ingressa nessa organização criminosa fugindo de Santa Catarina, fugindo da violência que sofria lá do seu companheiro, e resolve buscar uma nova forma de vida, não a forma de vida correta, uma forma de vida que infelizmente o fim nós conhecemos, sabemos como tudo isso termina no final. Então eu queria com esse vídeo aqui provocar a reflexão em você, tá? Que de repente passa por algo dessa forma, dessa natureza, que esse não é o melhor caminho, cara. É óbvio que é muito revoltante como a justiça aqui no Brasil ela não funciona, pelo menos com determinado tipo de pessoa. Tivemos agora aí um empresário, pô, tirando a vida de um gari por um motivo fútil, se é que existe motivo para tirar a vida de alguém, né, cara? Claro que não existe motivo. Mas assim, cara, o cara tirou a vida do gari, um trabalhador, simplesmente porque ele estava passando com o carro ali, a pista estava interditada, o cara simplesmente tirou a vida do gari. Então, assim, a forma como a justiça opera aqui no Brasil é muito revoltante, tá? Então, você do outro lado, cara, você aqui nos comentários, antes de julgar, tá? Ah, porque é isso mesmo, entrou em tal organização, tem que acontecer isso mesmo. Procure entender, cara, como que funcionam as coisas por aqui e como que alguns gatilhos são disparados em determinadas pessoas, como no caso aí da Eveline, simplesmente por, não sei, cara, revolta mesmo, tá? De repente ela nem era assim, pô. De repente nunca passou na cabeça dela ingressar em uma organização criminosa. Mas a impunidade que ela percebeu, essa violência sobre ela, isso desperta gatilhos. E aí, às vezes, a pessoa já é um pouco mais vulnerável, porque todo mundo passa por situações, mas cada um reage de uma forma, cara. Tem pessoas que enfrentam essas coisas, que passam também por violências, por tragédias, que simplesmente
não têm esse tipo de pensamento, certo? Alguns entram para a igreja, outros acabam adquirindo alguns transtornos, certo? Mas cada um reage de uma forma. A verdade é que é muito triste o que aconteceu com ela, tá? A gente tentar desenvolver essa empatia, né, cara, de se aproximar do que a família está sentindo agora, tá? Então, antes da gente julgar, é tentar entender como que está sendo para a família dessa mulher tudo isso que está acontecendo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha servido para você de alguma forma refletir sobre a sua vida, sobre a vida de alguém que você conhece que passa por algo semelhante assim, tá bom? De repente você consegue ajudar alguém, né, cara? Essa é a proposta desse vídeo aqui. Fazer com que refletamos sobre nossas vidas e, ao invés de julgar, cara, simplesmente desenvolvermos essa tal empatia, tá? Pelo outro. Bom, um grande abraço para você, fique com Deus e é isso.